E aí, galera, beleza? Nós vamos falar um pouco hoje da trigonometria, tá? A gente vai começar com a trigonometria no triângulo retângulo, vamos falar dos ângulos notáveis e depois nós vamos falar da trigonometria num triângulo qualquer, lei de seno e lei de cosseno, beleza? Vamos lá então. Então veja bem, nós temos aqui um triângulo retângulo, certo? Então o ângulo de 90 graus está aqui no vértice A, os ângulos B e C são dois ângulos agudos, menores que 90 graus. Eu vou considerar como parâmetro da nossa informação aqui, o ângulo aqui no vértice B. Você tem que observar o seguinte, você tem um ângulo de 90 graus, oposto ao ângulo de 90 graus, sempre vai estar a hipotenusa. Por quê? Porque é uma das propriedades que tem no triângulo. Todo triângulo oposto ao maior ângulo vai estar sempre o maior lado. E o maior lado no triângulo retângulo a gente conhece como hipotenusa, tá certo? Muito bem. Considerando esse ângulo aqui como parâmetro, nós temos os dois catetos. Só que eu preciso diferenciar um do outro baseado nesse cara aqui. Então eu sei que esse aqui é o cateto oposto, mas oposto em relação a quem? Ao ângulo alfa. E esse aqui é o cateto adjacente, mas adjacente em relação a quem? Ao ângulo alfa também. Se eu tivesse esse ângulo ao invés aqui em cima, nós mudaríamos. Esse aqui seria o cateto oposto, esse aqui seria o adjacente. Beleza? Então você tem hipotenusa, cateto oposto em relação a esse ângulo e cateto adjacente em relação a esse ângulo aqui também. Quais são as três relações trigonométricas que nós temos? Seno, cosseno e tangente. O que é o seno? Nada mais é do que a razão entre a medida do cateto oposto e a hipotenusa, ou seja, é esse cara aqui dividido por esse. O cosseno, o que é o cosseno? Nada mais é do que a razão entre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então é esse cara aqui, o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. E a tangente? O que é a tangente? É a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente. Ou seja, é essa medida aqui dividido por essa daqui. Tá bom? E aqui, ó, nós temos o que a gente chama de tabela dos ângulos notáveis. Então, esses ângulos de 30, 45 e 60 graus, obrigatoriamente é importante que você conheça essa tabelinha aqui para poder fazer uso desses valores, tá? Essa tabelinha é extremamente fácil de montar. Então, você desenha ela dessa forma aqui. Então, 30, 45 e 60 na primeira linha, seno, cosseno e tangente na segunda, terceira e quarta linhas, respectivamente. Aí na primeira linha, ó, 1, 2 e 3, na segunda linha, 3, 2 e 1. Põe 2 aqui embaixo de todo mundo, ó. E a raiz quadrada no 2 e no 3, ó. Tá certo? A tangente, a raiz de 3 sobre 3, 1 e raiz de 3. E agora vem a parte legal da brincadeira, o mico. Como assim o mico? Tem musiquinha para nós gravarmos essas informações aqui. Lembrando, povo, eu não sou cantor, tá? Então não repare na minha desafinação, mas vai ajudar vocês a lembrar disso e disso aqui. Então vamos lá, primeiro nesse cara aqui. Então fala o seguinte, ó, cateto oposto, cateto adjacente, é a razão que nos dá a tangente. No seno aí a gente usa cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto oposto, cateto adjacente, é a razão que nos dá a tangente. Cosseno aí a gente usa o adjacente sobre a hipotenusa. Tá vendo? Então, eu não sou cantor, tá, gente? Não repare na minha voz horrível e na minha desafinação, tá? Então vamos lá. A tabelinha dos ângulos notáveis também tem a musiquinha, né? A musiquinha baseada no Jingle Bells. Então, funciona assim, ó. Então se você escrever a tabela dessa forma, é fácil de entender. Então fica assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, com raiz, no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja como é. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Pronto. Viu só? Não é para rir, viu? Quem ri não vai para o céu. Beleza? Então tá bom. Um abraço. Vamos lá então, galera. Então assim, ó, nós falamos anteriormente sobre a trigonometria no triângulo retângulo. Então você aplica lá
o seno, cosseno e a tangente a partir do momento que o triângulo em questão tem um ângulo de 90 graus. Tá? Você tem hipotenusa, cateto oposto e cateto adjacente aí. O que nós vamos fazer aqui agora é o que a gente chama de trigonometria num triângulo qualquer. Esse triângulo qualquer aqui, entenda, o triângulo em questão ele não vai ser um triângulo retângulo, ou seja, não vai ter um ângulozinho de 90 graus, tá? Eu posso ter um triângulo onde os três ângulos internos são menores do que 90, ou posso ter um triângulo onde os três ângulos, pelo menos um dos ângulos internos tenha entre 90 e 180 graus, tá? Então a gente vai falar da lei do seno e da lei do cosseno. É só essas duas, não existe lei da tangente, tá? É só lei de seno e lei de cosseno. Então você tem um triângulo ABC qualquer aqui, então A, B e C, e os lados medindo A, B e C. A relação que envolve a lei do seno diz o seguinte: um lado dividido pelo seno do ângulo oposto tem que ser igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto, que é igual ao outro lado dividido pelo seno do ângulo oposto. E tudo isso aqui equivale a 2 vezes o raio. Como assim 2 vezes o raio? Imagine que eu tivesse uma circunferência em torno desse cara aqui e esse triângulo estivesse desenhado ali dentro da circunferência. Então, essas razões entre o lado e o seno do ângulo oposto equivale a 2 vezes o raio, ou seja, ao diâmetro da circunferência, tá? Professor, mas essa fórmula é muito difícil de decorar. Você não precisa decorar não, filho. É bem simples, ó. Lado, seno do ângulo oposto. Lado, seno do ângulo oposto. Lado, seno do ângulo oposto. Então, esse lado pelo seno do ângulo oposto é esse cara. Esse lado pelo seno do ângulo oposto é esse cara aqui. E esse lado pelo seno do ângulo oposto é esse cara aqui. Tá? Então, é lado e o seno do ângulo oposto. Beleza? Na lei do cosseno, da mesma forma. Então, eu fiz um triângulo ABC ali, os lados medindo A, B e C. E você pode ver que a formulazinha da lei do cosseno é um pouco mais elaborada, né? Ah, é mais difícil. Não, não é mais difícil, é um pouco mais elaborada mesmo, tá? Não tem nada de difícil aqui. O problema maior que você vai enfrentar nesse tipo de situação é fazer continha. É a matemática básica. Então, é a matemática básica que é o problema que você vai ter para resolver os exercícios aqui, tá? Observe o seguinte, se eu considerar o lado A, que é esse cara aqui, ó, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu parasse por aqui, pareceria o teorema de Pitágoras, mas não é o Pitágoras. Por quê? Porque o triângulo não é retângulo, então eu não posso aplicar o teorema de Pitágoras nele, beleza? Então, A ao quadrado ficou do lado esquerdo, ó, do lado direito ficou B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C. O B que você colocou aqui e o C que você colocou aqui é o mesmo que você vai pôr aqui. E o cosseno do ângulo A. Quem que é esse ângulo A? Ó, é o oposto a esse cara do lado de cá. Da mesma forma, pega o B. B ao quadrado igual A ao quadrado mais C ao quadrado. O B ficou sozinho do lado esquerdo. Do lado direito ele não aparece, ó. Menos 2 vezes A vezes C. O A daqui e o C daqui você põe aqui também. E o cosseno do ângulo B. Quem que é o ângulo B? É o ângulo oposto ao cara que você isolou do lado de cá, ó. Da mesma forma, em relação ao lado C. Então, C ao quadrado, que esse cara aqui é igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Ó. A ao quadrado e B ao quadrado. O mesmo A e B que você usou aqui, você usa aqui também. Cosseno do ângulo C. Quem que é o ângulo C? É o cara que está oposto a esse do lado de cá. Esse lado C. Como que eu vou diferenciar se eu vou usar lei de seno ou lei de cosseno? A lei do seno, geralmente você vai trabalhar com duas medidas angulares. E a lei do cosseno, você vai trabalhar com duas medidas lineares. Aqui você vai ter dois ângulos e um dos lados, provavelmente. E aqui você vai ter dois lados e um ângulo formado entre esses dois lados. Você pode ver que se você pegar os lados B e A, que está aqui, ó, B e A, quem que é o ângulo formado entre o B e o A? Não é o ângulo aqui no C? Ó, aqui, ó. Se eu considerar os lados A e C, B e C, desculpa, tá aqui, ó, B e C. Qual que é o ângulo lá no fundo? Não é o A? É o ângulo formado entre eles, tá bom? Dois ângulos de um lado, dois lados e um ângulo, tá? Então já vou fazer exercícios sobre lei de seno e lei de cosseno e você vai ver que é bem de buena, certo? Vamos lá então, pessoal, fazer os exercícios sobre a trigonometria num triângulo qualquer, lei de seno e lei de cosseno. Então vamos começar assim. Calcule o valor de x nos triângulos a seguir. Então veja.
nós temos um triângulo aqui e outro ali. Tem que calcular o valor de x em cada um deles. Como que eu sei onde eu vou aplicar a lei do seno e onde eu vou aplicar a lei do cosseno? Então lembra o seguinte, ó, você tem duas medidas angulares e uma linear. Você tem duas medidas lineares e uma angular. Então é isso que você tem que diferenciar de uma figura para outra. Então nesse caso aqui eu vou usar a lei do seno. E nesse caso aqui eu vou usar a lei do cosseno. Você fala assim, professor, mas lá na lei do seno tinha 3 frações e mais 2 R lá no final. O que eu vou fazer? Você vai usar sempre duas frações, é uma proporção, tá? Então você nunca vai usar as 3 de uma vez só. Usa sempre de duas em duas, é mais fácil, tá? Então vamos lá. Lembrando, a lei do seno diz o seguinte, que é o lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então vai ficar assim, x sobre o seno de 45. 45 não é oposto ao x? Isso aqui tem que ser igual a quem? 6 sobre o seno do ângulo oposto. Seno de 30 graus. Pronto, ó. Lado, seno do ângulo oposto. Lado, seno do ângulo oposto. No seno de 45 e o seno de 30, nós vamos usar o da tabelinha dos ângulos notáveis, lá da musiquinha. Então vamos lá. X sobre o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. 6 sobre o seno de 30 é meio. Você pode ver que as duas frações que apareceram aqui embaixo, o denominador é igual, ó. Corta, corta. Daí você fala assim, prof, e se os denominadores não forem iguais? Tanto no seno quanto no cosseno, da tabela dos ângulos notáveis, os denominadores todos eram iguais a 2. Então sempre vai ser igual aqui. Ah, mas o da tangente não era. É só lei de seno e cosseno, povo. Não tem lei da tangente, tá bom? O que você faz agora? Agora você multiplica cruzado. Quanto que é x vezes 1? É x. Quanto que é 6 vezes raiz de 2? 6 raiz de 2. Olha, ó, acabou. Só isso. Tranquilo? Então vamos lá. Lei do cosseno agora. Então, o que eu quero achar é esse cara aqui. Você pode ver que as outras informações estão todas aqui, tá? Então, esse aqui vai ficar sozinho do lado esquerdo e o resto tudo é pro lado direito. Então, vai ficar assim, ó. X ao quadrado igual 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, que é o começo da continha, menos 2 vezes 8 e vezes 10. Ah, mas não põe o quadrado ali? Não, o quadrado é só nos dois primeiros caras aqui. Para lá não põe mais não. Vezes o cosseno de 50 graus. Prof, quanto que vale o cosseno de 50? Eu não sei, nem eu. Então vamos imaginar assim, que o problema coloque lá para você essa informação aqui, ó. Que o cosseno de 50 graus equivale a 0,64. Tá bom? Você tem aquela informação ali que você vai utilizar para fazer a continha. Ó, agora é só fazer continha, mais nada. Então nós teremos aqui x ao quadrado igual 8 ao quadrado é 64, 10 ao quadrado dá 100, menos 2 vezes 8 dá 16, 16 vezes 10, 160. E o cosseno de 50 é 0,64. Muito cuidado agora, povo, porque a maioria dos erros nesse exercício acontece nesse ponto aqui. Por quê? O cara faz na louca. 64 mais 100 dá 164, menos 160 dá 4 vezes 0,6. Não, não pode. Você vai fazer o quê? Você vai fazer essa continha, depois vai fazer essa continha e depois vai diminuir uma da outra, tá? X ao quadrado igual 64 mais 100 dá 164. Menos. Aí faz 160 vezes 0,64. Dá 102,4. Agora diminui. Então, 164 menos 102,4. Que vai dar 61,6. Então, x ao quadrado igual a 61,6. O que faz agora ali, povo? Raiz quadrada. Você não tem a potência aqui? Passa na forma de raiz. Então, x é igual a raiz quadrada de 61,6.
Aí a raiz quadrada daquele cálculo ali vai ficar 7,85 aproximadamente. Pronto, você aplicou a lei do seno e a lei do cosseno, uma em cada um dos triângulos ali, tá bom? Então, bastante simples. Vou fazer mais uns 2 exemplos, mais um de cada aqui, para ficar mais, para gravar melhor a informação, tá? Então, já já eu volto a fazer mais um exemplo para vocês aí. Vamos lá, então, continuando aqui. Então, 2 situações de problemas. Isso aqui eu só fiz o desenho porque o enunciado é muito extenso, daí eu vou mais ou menos explicar como é que era o exercício ali, tá bom? Então aqui, ó, um terreno triangular tem as frentes medindo 6 e 8 metros, em ruas que formam um ângulo de 65 graus. Então esse ângulo de 65 graus está sendo formado por essas 2 ruas aqui, tá? Por essas 2 frentes no caso. Quanto mede o terceiro lado desse terreno? Então se a gente fosse fazer um esboçozinho aqui, por exemplo, ó, você teria, vamos supor aqui, os 65 graus, vamos colocar aqui 8 metros, 6 metros, e aqui seria o X. 2 medidas lineares e uma angular. Eu vou usar quem? Lei do cosseno. Vamos lá então. X ao quadrado igual 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 6 vezes o cosseno de 65 graus. Veja que o problema já fornece para nós o cosseno de 65. Então eu vou utilizar aquele valor ali para fazer a continha, tá? X ao quadrado igual 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, menos 2 vezes 8 dá 16, 16 vezes 6 dá 96. Vezes o cosseno de 65, que é 0,42. Tá? Lembrando, faço essa continha e depois diminuo um do outro, tá? Então, x ao quadrado igual a 100 menos 96 vezes 0,42 dá 40,32. Aí o que a gente faz ali? Subtrai. Então 100 menos 40,32. Isso aqui vai dar 59,68. Então x ao quadrado igual a 59,68. O que faz ali? Tira a raiz quadrada de 59,68. Vai dar 7, alguma coisa, tá? Então fazendo a raiz quadrada ali, vai dar 7,72 metros. Então tá aí, mais um exercício com aplicação da lei do cosseno. O outro exercício ali, ele fala o seguinte. Então você tem um rio aqui, aí ele dizia que tem 2 casas numa mesma margem de um rio. E aqui desse lado aqui você tem um clube, tá? Uma marina, digamos assim. Dessa casa aqui para esse clube, o ângulo formado aqui é de 56 graus. Lá da outra casa, em relação ao mesmo ponto no clube aqui, o ângulo é de 42 graus. Aí ele sabe que a distância do ponto B, da casa B, até o clube tem 600 metros. A pergunta é, qual que é a distância da casa C até o clube em questão? Veja que o problema te fornece o seno de 42 e o seno de 56 graus. Então você vai utilizar o que aqui? Lei do seno. Por que eu sei que é lei do seno? 2 medidas angulares e uma medida linear. Então vai ficar como? X sobre o seno de 56, que é igual a 600 sobre o seno de 42. X, o seno de 56 é 0,83, que é igual a 600 sobre o seno de 42 é 0,67. Beleza, o que faz ali? Multiplica cruzado. Então, isso aqui vai ficar 0,67x, que é igual. Aí nós vamos multiplicar ali 600 por 0,83. Isso aqui vai ficar 498.
Então, x é igual a 498 dividido por 0,67. Então, fazendo a divisão ali, então 498 dividido por 0,67, 743,28 metros. Então tá aí, meu povo. Situação que envolve a lei do seno. Beleza? Então tá aí. Tranquilo agora.